Quero cumprimentar a todos que estão me ouvindo. Primeiramente, vou fazer a minha apresentação. Eu me chamo Dalton César Zimmermann, sou cristão leigo, né? Tenho 55 anos, casado há 31, e já há alguns anos, a dizer muito tempo, gostei de livros de espiritualidade, mas há alguns anos comecei a particularmente a tentar viver e estudar a espiritualidade católica, e nessa experiência conheci que existe uma espiritualidade sobre o progresso espiritual bastante sólida dentro da Igreja Católica e muito pouco conhecida, né? Desde então passei até a organizar alguns cursos nesse sentido e já ministrei dois completos para leigos, e no presente momento estou ministrando o curso para os frades franciscanos missionários aqui de Ponta Grossa, no Paraná. E tendo em vista o desconhecimento da grande maioria dos católicos dessa espiritualidade do progresso espiritual, ou o que se chama também teologia da perfeição cristã, ou teologia cética e mística, sinto que há uma necessidade muito grande dentro da igreja de que as pessoas conheçam. Em certa ocasião, quando era catequista de adultos, em uma reunião com os catequistas, eu fiz uma colocação que a vida cristã deve estar baseada num tripé de oração, mortificação e vida sacramental. E poucos instantes depois, uma outra catequista falou: o que é mortificação? Era catequista. E assim tantos outros conceitos quase perdidos no tempo, né? Como virtude infusa e outras coisas mais. Então, nesse intuito, penso que seja de extrema importância fazer isso. Os próprios seminários católicos há muito deixaram de estudar o assunto, né? Embora ainda algumas congregações estudem seus seminários, dentro dos padres diocesanos são pouquíssimos, um ou outro perdido no Brasil, que se estuda a teologia cética, a teologia da perfeição cristã ou o progresso espiritual, né? E para se ter uma ideia da importância do assunto, Jesus pede que se todos sejam santos como o Pai do céu é santo, né? E a teologia propõe justamente estudar esse caminho da santidade, né? Em todos os seus aspectos. E é isso que nos faz vir aqui, apresentar a proposta e incentivar as pessoas a terem a curiosidade de conhecer. Começamos então com uma oração ao Espírito Santo muito breve para darmos início a essa apresentação. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, existem alguns livros que tratam do assunto da teologia do progresso espiritual ou da teologia da perfeição cristã. Um deles é o do padre Antônio de Royo Marim, né? E vou utilizar a definição dele sobre o que ele entende como teologia da perfeição cristã. Diz ele, é uma parte destacada da teologia sagrada, baseada nos princípios da divina revelação e nas experiências dos santos. Então, primeiro, a teologia é todo um contexto onde se destaca uma parte que é a teologia da perfeição ou a teologia do progresso espiritual,
que se baseia na revelação, ou seja, nas escrituras, né? E nas escrituras e na patrística, né? Na patrística, na revelação com R maiúsculo, né? Dos padres da igreja, e também nas experiências dos santos. E ela procura estudar o quê? Primeiramente, o organismo da vida sobrenatural. O que é esse organismo? Ele é composto pela graça santificante que recebemos no batismo, pelas graças atuais que recebemos corriqueiramente no dia a dia, pelas virtudes infusas e pelos dons do Espírito Santo. Tá? Então ela vai estudar todas essas questões e também nesse curso o veremos. Né? A teologia do progresso espiritual também busca explicar as leis do progresso e do seu desenvolvimento, em que condições se desenvolve a vida espiritual, né, e o que é necessário para fazer, para se progredir. Né, e descreve, é um processo descritivo de como as almas caminham, né, desde o começo da vida cristã, quando da sua conversão, até o auge da perfeição, ao auge ou o ápice da vida espiritual, daquela perfeição possível nesta terra. Sobre o progresso espiritual, nós já temos um fundamento bíblico, né, do próprio Jesus, quando lá em Lucas, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 13, versículo 19, ele diz: "A que é semelhante o reino de Deus, e a que hei de compará-lo? É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou em sua horta. Ele cresce, torna-se árvore, e as aves do céu se abrigam em seus ramos." Então, nesse contexto, o reino de Deus é comparado a uma semente lançada na terra que vai crescendo e se torna uma árvore frondosa. Ou seja, a vida espiritual cresce e se esparrama, né? De tal forma que, como já ouvi dizer, é impossível que um santo não carregue consigo muitas outras almas. E é como se as pessoas vêm se abrigar na sua espiritualidade. Para termos uma ideia, é só lembrarmos da quantidade de filhos espirituais, por exemplo, de São Pio de Pietrelcina. Né? Então é uma coisa tão forte, quando chega no final, que atrai e as pessoas vêm beber nesta mesma fonte que emana da santidade de alguém que chegou ao ápice da perfeição possível nesta terra. E além disso, dessa passagem dita por Jesus, né, no Evangelho de São Lucas, temos também na segunda epístola de São Pedro, no capítulo 3, versículo 18, onde ele nos exorta: "Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo." Portanto, há sempre essa perspectiva do crescimento, né? E é algo assim imprescindível na vida cristã. Né? E aí, já tratando de vida de santidade, São Paulo vai dizer: "Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim." Né? E Jesus, lá no Evangelho de São João, vai dizer: "Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti." Ou seja, São Paulo atingiu essa unidade com Deus, tão desejada por Jesus. E outro que também atingiu, né, conhecido de todos, porque o sabemos, foi, claro, a nossa Santíssima Mãe, Nossa Senhora. Né? Rezamos a cada Ave Maria: "O Senhor é convosco." Ela era um com Deus, ela era um com Jesus. Né? Bom, para termos um pouquinho de compreensão, primeiro vamos a essa noção de que Deus é sobrenatural. Tá? Ele, e nosso fim último é Deus. Caminhamos para Ele, um Deus sobrenatural. Então é da essência nossa, para nós nos unirmos a Deus, puro Espírito, tá? Que devemos também nos sobrenaturalizar. Obviamente isso não está no nosso alcance. É Deus mesmo que produz isso em nós. Nós somos meros colaboradores da graça, mas essa colaboração, embora pequena, deve sempre existir. Né? A nossa caminhada deve rumar para a espiritualização. Devemos desenvolver a vida da graça, né? Uma caminhada para a perfeição.
Nesse contexto, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, o desapego do mundo e das criaturas, aos poucos, é um requisito. E isso vai acontecendo aos poucos, devagarzinho, não é desprezar, mas desapegar, né? No sentido que elas não sejam um obstáculo para o meu crescimento espiritual. Bom, existem condições, obviamente, e justamente esse é um dos temas da teologia da perfeição cristã, para progredir, como já falamos, né? E a primeira das condições, é que a nossa vida deve estar orientada para Deus. Deve existir uma decisão de querer seguir a Deus, um desejo de perfeição, né? Existe um salmo que diz, assim como a corça tem sede das águas vivas, a minha alma tem sede de vós, ó Senhor, né? Essa sede de Deus é uma graça, né? É Deus que nos atrai. Ninguém pode ir ao Pai se Ele mesmo não nos atrair. Então, essa é a primeira coisa, a primeira fato que deve acontecer, é essa conversão em que Deus nos dá uma graça de desejar a Deus, querer sempre mais de Deus, né? Então, uma segunda é justamente o estado de graça. A partir do momento que eu tenho essa consciência, quero buscar a Deus, é largar o pecado, né? O pecado é um obstáculo, né? As pessoas veem o pecado muitas vezes como uma mera proibição de Deus, como se quisesse nos punir, né? Tirando de nós os prazeres da vida. Na verdade, Deus quer simplesmente dizer, olha, se você não largar essas coisas que te fazem apegar ao mundo e a você mesmo, à carne, ao sangue, né, você não vai chegar até mim, né? O pecado tem que ser olhado um lado positivo, ele é um obstáculo. Se você não eliminá-lo, não progride espiritualmente, fica amarrado às coisas da terra. Diz o Salmo 50, no capítulo 5, diante de mim está sempre o meu pecado. Se nós vemos isso, aliás, a força do pecado se mostra quando começamos a desejar progredir espiritualmente. Porque a nossa consciência é mestra. O Espírito Santo vai sendo cada vez mais exigente e nos alerta sempre, olha, algo não está bem, precisamos mudar. E enquanto não nos livrarmos do pecado, essa consciência não nos deixa, ela vira um obstáculo e não progredimos na vida espiritual, né? Um outro aspecto é a generosidade. A generosidade diz respeito à nossa resposta à graça de Deus, né? Vejam, existe uma forma de avaliar a parábola dos talentos, em que em que o Senhor deu a um 10 talentos, a outro 5 talentos e a outro 1 talento, né? Talento na época significava uma moeda, então era uma quantidade na época de Jesus. Então 10 talentos era um valor maior que 5 talentos, um valor maior que um valor maior que 1 talento. Então é uma quantidade de graça. E aquele que recebeu 10 talentos, usufruiu desses talentos, utilizou-se deles para progredir espiritualmente, buscando mais santidade, mais a vida em Deus, e foi recebendo cada vez mais graça, ganhou outros 10 talentos, como diz Jesus. E o mesmo aconteceu com o que tem 5. E parece-nos às vezes injusto com aquele que tinha 1, e Deus foi lá, o Senhor foi lá e tirou o talento dele. Mas acontece que a graça de Deus é como os músculos que nós recebemos, né? Se não os utilizo, os músculos, e se por acaso sou afligido por alguma doença, caio prostrado e não me mexo, os músculos vão atrofiando, e atrofiando cada vez mais. Ou seja, ao contrário, se eu pego os músculos e me exercito e agito esses músculos, eles vão se fortalecendo cada vez mais. Então é o mesmo sentido da graça. Se não usarmos, acabamos perdendo, vamos definhando na graça. Então a nossa generosidade é quanto mais recebemos, mais correspondemos a essa graça de Deus, né? Depois disso, podemos ainda falar em várias outras condições para progredir, que é conhecer a Deus, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos, né? O autoconhecimento. Os dois são de suma importância.
Conhecer a Deus a partir do momento que eu aderi a Deus pela fé, buscar em Deus na sã doutrina, na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, no Novo Testamento, nas biografias dos santos, nos bons livros de teologia, tá? Para conhecer cada vez mais. E o conhecimento de nós mesmos, porque às vezes temos tantas coisas. As pessoas que ficam surpreendidas quando, quando fazem o curso, testemunho, puxa vida, cada vez que eu venho, eu sinto que preciso melhorar mais em muitas coisas, né? Nós não temos ideia de quantas coisas erradas, a hora que fazemos estudo dos pecados capitais, o orgulho, a inveja, a ira, a avareza, etc., né? Quantas coisas que a gente nem imaginava que são obstáculos, que nos prejudicam, e que tudo faz parte desse conhecimento de nós mesmos, né? Que é uma coisa essencial também para nos purificar. Depois, a conformidade com a vontade de Deus. Desejar fazer a vontade de Deus é essencial, é a própria santidade, pois a santidade não é outra coisa que fazer totalmente, sem exceção, a vontade de Deus. Um outro aspecto, talvez mais relevante de todos, seja a vida de oração. Já falei no início um pouco, que é o tripé da vida espiritual: vida de oração, mortificação e vida sacramental. Né? A vida de oração, sem vida de oração, nem sequer podemos dizer que somos cristãos, se pelo menos não tiramos algum tempinho a cada dia, ou pelo menos a cada dia, para nos dirigir a Deus em oração. Né? Depois, a mortificação e penitência. Eu chamo de mortificação e penitência a virtude esquecida da igreja. Né? Hoje o laxismo entrou de uma forma tão grande. Tudo é busca do prazer. Né? Tudo é busca da satisfação e ninguém pensa. E, no entanto, se formos avaliar as vidas dos santos, principalmente as dos santos, não os mártires, né, os que tiveram uma morte natural, nós não encontraremos um só santo canonizado que não tenha feito muita mortificação e penitência. E às vezes desejamos ser santos sem nos mortificar. Impossível. Tá? Não há virtude sólida sem mortificação. Então esse é um outro aspecto muito importante que se deixou esquecido, que também cresce aos pouquinhos. Evidentemente não vamos fazer grandes penitências, um iniciante não pode fazer isso, nem pode suportar, e seria absolutamente imprudente fazer. Começará aos poucos, mas começará. Tá? Outros aspectos importantes: direção espiritual e regra de vida, que fazem parte também do estudo. O estudo da palavra de Deus, de bons livros, obviamente, né? E, por fim, a santificação das relações sociais. Como purificar os nossos relacionamentos sociais, eliminando aqueles que não nos fazem bem espiritualmente e procurando santificar principalmente as relações de família, relações de trabalho, né? Buscando dar um testemunho sempre mais cristão a todos. Estabelecidas essas condições, a pessoa vem minimamente cumprindo, minimamente não digo, mas com algum esforço, tentando progredir em todas essas condições. Ela, desde o início da vida espiritual, os teólogos da área, né, costumam dividir esse progresso na vida espiritual em 3 fases. Né? Principalmente para fins didáticos, porque são características que predominam em cada fase. Normalmente há características que predominam nas almas em cada fase. Né? E a primeira fase eles chamam de via purgativa, ou fase purgativa dos iniciantes. A segunda é a via iluminativa, ou das almas em progresso, das almas que já progrediram, já estão um pouco mais avançadas. E por fim, a via unitiva dos perfeitos, tá? Dos que chegaram já ou estão muito próximos da santidade possível nesta terra. Né? Outros autores místicos, né, fazem outras divisões. Né? Por exemplo, a título só de exemplo, citamos Santa Teresa no seu livro Castelo Interior ou 7 Moradas. Ela divide justamente o progresso espiritual em 7 moradas, né? Mas, como já falamos, essa divisão é apenas didática, né? Onde só em cada fase preponderam algumas características. Na verdade, às vezes as características se entrelaçam, né? De forma que a pessoa às vezes pode ter já em certos momentos uma forma de oração avançada, por exemplo, mas pode estar ainda na via purgativa.
né? Mas já ter avançado, ter uma oração muito afetiva, por exemplo, que é própria dos que já avançaram, né? Porém, no geral, no conjunto das características, pode-se definir que uma pessoa esteja numa fase, numa determinada fase de purgativa, iluminativa ou unitiva. Então, na primeira fase, que chama-se purgativa, por que purgativa? Porque é na fase que a pessoa busca se purificar dos seus pecados. A pessoa é recém-convertido, muitas das vezes até recebe muitas consolações espirituais, e às vezes até creem que e sejam até já meio santos, né? E no entanto estão apenas no início, né, da vida espiritual. Então esses iniciantes, quando Deus dá muito enlevo, muita graça, né, voltando a citar a parábola do talento, está dando muita graça justamente para eles corresponderem, para saírem daquela vida de pecado, para terem força para vencer o pecado. Então essa fase é uma fase principal de, primeiro, luta contra o pecado, né? Sobretudo o pecado mortal. E também vencer aquelas más inclinações, a sua avareza, a sua irritação, né? Impaciência, o seu orgulho de querer ser falar, de querer ser ouvido, e tantas coisas, que a sua vaidade, né? A inveja, muitas vezes, todas as coisas que precisam ser purificadas. Ele também vai lutar contra essas paixões, né? Tudo que possa provocar a perda do amor de Deus, a ficar aquele talento desperdiçado, né? Então, eles também começam esses iniciantes começam o início de desapego do mundo das criaturas, começam a buscar mais a Deus e deixar os ambientes que não são próprios para um cristão. Em sua oração, eles começam a principalmente ter a oração vocal e a oração meditativa, que é a própria, por excelência, do principiante. A oração meditativa, que é um encadeamento de raciocínios, né? Muitas vezes com base até numa composição de imagem que você fez, ou num texto bíblico, ou num texto do livro espiritual, que a pessoa goste, próprio para a meditação. Ela encadeia raciocínios e com isso ela vai se fortalecendo nas suas convicções, né? Porque no início o principiante oscila muito na fé. Ele tem dúvidas, tem muitas tentações, não tem convicções das verdades evangélicas, né? Ele precisa crescer em suas convicções. Por isso que às vezes o amor, quando a pessoa tem muito amor a Deus, não ofende a Deus porque ama, mas na verdade o principiante não ama muito a Deus. Então às vezes é melhor ir pelo temor do inferno, né? Mas isso vai de cada um também, né? O pecado atrai muito o principiante. Ele está se libertando, mas se liberta hoje, amanhã volta a pensar no pecado e assim vai. Às vezes é uma tristeza verificar pessoas muito apegadas a uma vida de pecado, a dificuldade que eles têm de se libertar. É só imaginar como uma pessoa viciada em bebida ou em drogas, como ele tem dificuldade. Assim, o pecador, quando ele se converte, ele tem que lutar muito arduamente, às vezes, contra o pecado, né? Os iniciantes também têm uma característica em relação ao sofrimento, que eles não buscam sempre fugir a todo custo do sofrimento, e quando veem que não tem solução, até se resignam, sejam feitas a vontade de Deus. Mas é uma resignação cabisbaixa, né? É algo que eles acabam aceitando e vamos para frente, que seja feita a vontade de Deus, né? Bom, e aí na segunda fase temos a via iluminativa, ou das almas em progresso, outros vamos dizer proficientes, né? Nessa fase a alma já se libertou, a pessoa já se libertou principalmente dos pecados mortais, e o coração já está, ou seja, tirou grandes obstáculos, né? E o coração já está mais aberto à luz e ao amor de Deus, mais aberto à graça, né? Avança, então o seu foco já não é mais tanto a luta contra o pecado, mas o exercício positivo das virtudes, né? Então ele já não olha mais tanto combater o pecado, mas ele quer praticar a humildade, a obediência, né? Ele quer praticar a paciência, essas virtudes morais que são em torno de 50, né? Que tem 4 cardeais, né? Que são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança.
Então, dessas 4 derivam muitas outras, às vezes algumas até mais importantes, como as que eu citei: humildade, obediência, por exemplo, a religião também é uma das mais importantes, a virtude da religião. Então ela começa, primeiramente, normalmente, a essa prática das virtudes morais, depois vai também exercitando as virtudes teologais, né? A fé, a esperança e a caridade, em seus vários aspectos, né? Então a centralização começa a ser mais no exercício positivo das virtudes, né? Nessa fase também começa a haver uma tendência a querer imitar Jesus, principalmente em suas virtudes. É tudo que agrada a alma. Então cada vez mais ela se mira na vida de Jesus, né? Porque sabemos que conhecimento de Deus total nunca podemos ter. Quem somos nós, né? Não somos nada. Mas por isso Deus nos deu a pessoa de Jesus. Querem conhecer a Deus? Conheçam Jesus, né? Então a alma se volta para Jesus, né? Como seguir Jesus é caminhar na luz, essa via se chama via iluminativa, né? Por causa da luz, seguir a luz, né? Jesus se torna o centro da vida. Então a sua vida é centralizada em Jesus, as demais coisas são periféricas. Então o trabalho, a família, tudo não deixa de ser importante, mas Jesus passa a ser realmente o centro, o amar sobre todas as coisas, né? O centro da vida da pessoa, né? E agora, além do pecado mortal, também se direciona ao pecado venial, aquelas outras coisas pequenas que muitas vezes cometemos até involuntariamente, né? Mas pequenas maledicências, a gula, né? Fofocas, essas coisas que são pecados veniais na maioria das vezes e que também atrapalham o progresso espiritual, e a pessoa começa nessa fase também a combatê-los, né? Já há aqui um forte desapego do mundo e das criaturas, né? A pessoa não se prende mais pelas pessoas, né? Normalmente já abandonou as más amizades, já conquistou novos amigos, cristãos, né, na mesma linha, que pensam mais ou menos da mesma forma, e também já não atrai tanto festas, bailes, ele não quer mais saber disso, prefere uma vida mais comedida, né? Começa a ter até um desejo de solidão, de ficar a sós com Deus, né? De orar, rezar, meditar, né? E buscar cada vez mais a Deus em todas as oportunidades, né? Há também uma disposição interior do desejo de fazer penitência, né? Mas ainda são comedidos esse desejo, porque tem ainda às vezes bastante receio, né? Até de perder a saúde, de achar que está ficando louco, etc., né? Coisas que na verdade, a pessoa, quando está muito santificada, é difícil um santo que não tem alguma oportunidade de ser chamado de louco, né? Ter sido chamado de louco. Até Jesus falaram disso, que ele estava perdendo o uso da razão, os seus familiares, né? Então, esse receio de, às vezes, de praticar penitência começa a desaparecer à medida que progride, né? Não que a pessoa vá fazer, todos farão penitências extraordinários, né? Mas sempre farão penitência. Aqui outra característica, então, aquele sofrimento que era aceito apenas com resignação lá na via purgativa, começa a ser aceito com uma certa alegria. A pessoa já se abandonou à graça de Deus. Tudo concorre para os bens do que amam a Deus. E quando a pessoa assimila, ele sabe que desde o amanhecer até o pôr do sol, ele está na graça de Deus. Tudo que acontece é bom. Apenas às vezes ele não entende. Sendo bom, ele agradece e até sente certa alegria quando sente aprovação, porque também já entendeu um pouco mais a cruz de Cristo e sabe que a cruz é redentora, que a cruz é purificadora, e ele sabe que isso é para o seu bem e vai dizer: obrigado, Senhor, posso te oferecer mais isso durante este dia. Quanto à oração, existe um progresso na oração, que ela deixa de ser meditativa e passa a ser mais afetiva. Te amo, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, coisas do gênero. E passa cada vez mais a ser com menos palavras, com mais simplicidade, chama-se de oração simplificada. Um simples olhar amoroso a Deus, uma atenção amorosa a Deus, de coração, ela começa a ser esse tipo de oração cada vez mais simplificada. Essas são as principais características da fase iluminativa. E na unitiva? Bem,
Os perfeitos, os que chegaram lá, né, muito raros, muito poucos, né, eles têm um único objetivo: unir-se a Deus e ter neles as suas delícias. Né? Por causa dessa busca da unidade com Deus, de ser um com Deus, é que se diz que eles estão na fase unitiva. Né? O pecado lhes causa horror. Então veja, enquanto que lá na fase da vida purgativa o pecado atraía a pessoa, de forma que o tentava, aqui o pecado causa repulsa. Por isso que é muito difícil um santo cometer um pecado mortal. Ele tem repulsa do pecado. Se ele tem repulsa, não o cometerá. Né? É muito raro. Né? As virtudes atraem cada vez mais, sobretudo agora as teologais. A caridade, né? Principalmente a caridade, mas aumenta-lhes muito a fé e a esperança também. Né? O mundo, para os santos, parece um desterro. Como São Paulo, eles anseiam pela morte, anseiam unir-se a Deus. Né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Né? Santa Teresa, em um poema, ela descreve: morro porque não morro. Né? Então, elas desejam ardentemente estar com Cristo. São corriqueiros os testemunhos dos santos, quando Deus lhes revela a data da morte, ficarem muito felizes com isso. Finalmente vou estar com o Pai, vou estar com Jesus. Né? Existe aqui uma fortíssima manifestação dos dons do Espírito Santo. Então hoje está muito em voga, através do pentecostalismo, né, a ação do Espírito Santo, né, mas principalmente às vezes através dos carismas, né, os dons que são manifestação do Espírito Santo, que também acontece, como eu já disse, né, as características se entrelaçam. Há manifestação dos dons desde o início, mas nesta fase eles se sobressaem e a pessoa realmente vive por ação do Espírito Santo. Né? É nessa fase aqui que acontece, que é principalmente que o Espírito Santo se manifesta. Né? Existe um forte desejo de penitência e se imolar por Cristo. Né? São João da Cruz dizia: o que eu quero, o que eu mais desejo, sofrer e amar. Né? Então há santos que cometem, digamos assim, ou como se diz às vezes, o desatino, né, de pedir sofrimentos. Né? Evidentemente isso só pode ser feito com muita prudência e depois de muito consultar um diretor espiritual, etc., para ver se está em condição de fazer isso. Normalmente é imprudência. Né? Mas houve santos que o pediram. Né? Não é para qualquer um. Né? Mas veja que a alegria no sofrimento é uma constante, parece paradoxal. Né? Mas vemos lá São Paulo dizendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24: agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. Se alegrava. E também São João e São Pedro, depois de terem sido açoitados por causa do nome de Jesus, se alegraram porque se achavam dignos de sofrer alguma coisa pelo nome do Senhor. Né? Então é interessante que o sofrimento não é um impedimento para a felicidade. Né? É muito interessante isso. Temos sempre assim: sofreu, é infeliz. Não, o cristão sofre e às vezes é muito feliz. Achamos às vezes as pessoas muito cristãs no fundo numa cama, os outros vêm consolar a coitadinha e saem consolados pelo santo. Né? Ela entendeu o sofrimento e aquilo às vezes até consola os outros. Né? A pessoa que chegou nessa fase também tem um forte desejo de solidão. Se ele pudesse, ele ficava sozinho o tempo todo. Aliás, como até existem os eremitérios. Mas o normal é que ele acaba sendo impelido, né, pela força do Evangelho, pela força do amor, a levar o amor de Deus aos outros. Né? Mas tudo que ele quer e quando pode, né, ele é ficar sozinho com o seu Deus. Né? A oração passa a ser a oração contemplativa. A oração de contemplação infusa, que é o ápice da oração. É esse sentimento da presença de Deus em nós, tá, que atinge um ápice. Nessa fase também da via unitiva, algumas vezes ocorrem fenômenos místicos. Né? Então, as fases em que ocorrem as famosas levitações, bilocações, eflúvios luminosos, né, emanação de luz, né, eflúvios odoríferos, né, cheiros de incenso, cheiro de perfume de rosas, né, que acontecem às vezes nas vidas dos santos. Né. Nessa fase é que ocorre, em razão da oração contemplativa, o chamado matrimônio místico, né, a união transformante, o chamado desposório espiritual, um sentimento contínuo,
uma certeza contínua que Deus está dentro da pessoa, né? Enquanto que no início a gente pensa num Deus que vem de fora, como línguas de fogo em Pentecostes, agora a pessoa tem a certeza que Deus está dentro dela e que jorra de si como um rio de água viva, né? Então Deus sai dela como um rio de água viva, dentro dela, e ela sabe, Deus está nela, e tudo que ela faz é por causa desse Deus que vive e mora dentro dela. Não é apenas um conhecimento intelectualizado, mas é algo que ela sente interiormente com muita força. Bom, todos esses aspectos a gente vai ver e explorar durante esse curso, né? O curso, em princípio, pretendo fazer aulas curtas de 30 minutos e por isso vai, devido à vastidão do tema, muito amplo, né? Creio eu que vai girar em torno aí de 80 aulas, né? Bastante grande bastante grande, portanto, né? Teremos como um texto base o livro do padre Adolphe Tanqueray, tá? Compêndio de Teologia Cética e Mística, editado pela Eclésia, né? Essa tradução foi feita por mim, foi editado aí esse ano esse livro, e ele é um livro muito antigo, de 1928, né? Então, pessoas às vezes não quiser adquirir o livro, tem até à disposição em versões antigas do livro na internet gratuitamente, para se não tem a disponibilização de adquirir, né? Mas, então é esse o conteúdo. Agora, um alerta sobre a questão de estudar a teologia cética ou a teologia do progresso espiritual, né? O estudante de teologia, né, deve possuir, antes de tudo, um grande espírito de fé e de piedade, né? Não adianta querer estudar teologia apenas intelectualmente sem querer viver aquilo que se estuda, né? É tão íntima, tão estreita essa relação entre teoria e prática, né, no estudo dessas questões, né, que quem não possuir uma fé viva, né, uma intensa piedade, não consegue compreender, fazer juízos corretos dos próprios princípios especulativos, né? A pessoa lê e não entende, né? Na verdade, Santa Teresa vai inúmeras vezes, ela vai dizer, quem estiver vivendo vai compreender o que eu estou dizendo, porque ela sabia que quem não estiver vivendo não compreende. Então, às vezes é por isso que a gente pega lá aquele livro das 7 moradas, né, e vai parar lá na terceira, depois da terceira, normalmente passa a compreender muito pouco, porque não vivencia, porque não experimenta. Bom, esse é o propósito dessa apresentação. Agradeço a atenção de vocês e convido a esse desafio. Não é para muitos, nem tem essa pretensão de que sejam muitos os, mas sabemos que o Brasil é grande, então poucos na cidade, mas talvez uma boa quantidade no Brasil. Eu agradeço a atenção de vocês, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, nossa Mãe Santíssima.